Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Peloso e hoje está começando uma edição especial do FIB News com essa taça, a primeira conquistada pelo Futsal Bauru em competições organizadas pela Liga Paulista de Futsal. E ao meu lado, um dos grandes responsáveis por essa conquista, Paulo Neto. Paulo, se apresente aqui para o público e fale um pouco dessa conquista. Olá, Rafa. Olá, pessoal que está assistindo a gente aí na audiência. Então, conseguimos essa taça tão sonhada aí por todos, né, aqui do projeto. De segundo colocado da Copa da Liga Paulista de 2025, Sub-20. E foi um campeonato muito intenso, né, com diversos jogos aí, foram 16 jogos no total. E conseguimos esse vice-campeonato aí para a cidade. E o Bauru tem uma posição importante no futsal paulista, né? Desde o início da liga, é um dos clubes que participam de todas as edições, né? Depois da pandemia, com as competições sub-20. Quando que você iniciou nesse projeto? E conta um pouco da trajetória até chegar nessa conquista. Sim, o Futsal Bauru participa desde a primeira edição da Copa da Liga Paulista, né, das competições da Liga. Eu comecei no projeto aqui, como eu sempre falo, oficialmente, né, em 2021, como treinador das categorias de base dos projetos sociais aqui do Futsal Bauru, e ao mesmo tempo sendo auxiliar do Elton Carvalho, né, que era o antigo treinador, na categoria adulta, que ainda a gente tinha a equipe adulta, né. Foram 2 anos dessa forma, 2021 e 22. Aí 23 e 24 já a gente ficou com a equipe sub-20. E aí eu continuei como treinador das categorias de base e auxiliar do Elton no sub-20, né? E aí no final do ano passado, ali no meio do ano passado, a gente teve essa transição do trabalho do Elton para o meu, que ele acabou saindo do projeto. E esse ano, oficialmente, desde o começo da competição, já como treinador principal aí. E como que muda você iniciar um trabalho no meio de uma temporada e ter a oportunidade de fazer uma pré-temporada, participar da montagem do elenco? Isso influenciou no resultado? Ah, cara, é diferente. É diferente, né? Porque o elenco do ano passado, lógico que eu ajudei o Elton a montar também, junto com o Nivaldo, né? A gente sempre, nós três ali, conversando o tempo inteiro para montar o elenco. Nesse ano já foi mais eu e o Nivaldo, né? O Elton deu uns pitacos também, tentou ajudar da melhor forma ali no comecinho do ano. Mas é diferente, porque a gente conseguiu se planejar melhor, né? Não foi aquela coisa um pouco atropelada ali de coisas acontecendo e ao mesmo tempo a gente jogando os campeonatos, né? Então a gente conseguiu se planejar um pouquinho melhor, desde ali de janeiro mesmo, ali fazendo contato com os atletas, né, com os agentes, para que em fevereiro a gente iniciasse os treinamentos já praticamente com o elenco fechado. E assim foi o que aconteceu. Acho que a gente teve 3 mudanças só, 3 dispensas, né, do elenco que se apresentou para o elenco que terminou o campeonato. E foi um elenco muito especial porque o artilheiro da competição também foi bauruense. Sim, o Lucas Rateiro, né, o camisa 11 nosso, foi o artilheiro com 31 gols no total aí que ele fechou a competição. Ele já havia sido artilheiro ano passado pela equipe dele que ele estava no Monte Alto, né, na Copa da Liga Paulista, e agora pelo segundo ano ele conseguiu de novo. E o ataque foi um ponto positivo dessa equipe. Foram 67 gols marcados em quantos jogos? Qual que foi a média? Vocês fizeram esse cálculo? Foram 16 jogos. Eu fiz, falar a verdade, até a semifinal eu estava fazendo a média ali, a gente tinha tudo anotadinho ali, aí depois na final eu acabei ainda não contabilizando, mas foram 16 jogos, né? 10 jogos na primeira fase e os 6 do mata-mata, da fase eliminatória ali. E essa quantidade de gols, como você falou, né? A gente já havia tomado 28 gols até então, antes das finais, né? E acabou tomando os 8 gols das finais. Mas foi muito positivo mesmo, né? A gente acabou terminando com o artilheiro, com o segundo melhor jogador do campeonato, com o melhor ataque do campeonato também. Acho que, se eu não me engano, acho que foi a segunda ou a terceira melhor defesa, então foram pontos bem positivos aí. E esse é um trabalho que a FIB sempre fez, né? A FIB, o Futsal Bauru, de olhar para novos talentos e trazerem aqui para a montagem do elenco, né? A gente pode citar vários exemplos de meninos que passaram aqui tanto pelo projeto social ou como pelo time adulto e hoje fazem carreira na Europa em outras equipes, né? Desse elenco aí, tem alguém que você acha que você desponta e vai falar assim, ó, o Lucas Rateiro, por exemplo, fez 31 gols. A hora que você olha o desenvolvimento dele ao longo do campeonato, você fala assim, esse aqui tem futuro, acho que esse aqui vai ser um dos grandes nomes do futsal. Ah, cara, com certeza, né? O Lucas Rateiro, sem dúvida, foi o grande destaque nosso aí, né? Que a gente acompanhou, que a gente sempre conversava, né? Ele fez essa quantidade de gols muito por conta da equipe que sempre ajudou ele também a fazer, né? Dando as assistências, correndo por ele, como a gente fala, e ele acabava concluindo da melhor maneira ali as jogadas. Mas a gente teve muitos destaques, né? O belga também foi um grande destaque ao longo do campeonato, o próprio Bruninho, que acabou ganhando como segundo melhor jogador do campeonato. E outros meninos, o Macarrão, que já é o terceiro ano que ele está aqui com a gente, né, no projeto. Então, é um menino que tem um entendimento muito bom do jogo em si, né? O Kennedy também é o mesmo caso do Macarrão.
pelo terceiro ano já aqui com a gente. E também falando da parte da formação, né? Que acho que isso é o mais legal de tudo, né? O próprio Belga mesmo é um menino que chegou no ano passado com a gente, o Bruninho, e são meninos que, como a gente sempre fala, bom de bolas eles sempre foram, né? Só que eles tinham algumas dificuldades táticas, não entendiam alguma coisa, não sabiam defender ainda direito, como a gente gosta de defender ali por zona, né? E aí o processo foi ensinando. O ano passado eles tiveram bastante dificuldade e esse ano eles já despontaram e foram um dos principais jogadores nossos, né? Além, é claro, acho que vale citar, nesse elenco a gente tinha 5 meninos de Bauru, né? 5 meninos oriundos ali do projeto social nosso, né? Que fizeram parte do projeto desse vice-campeonato, hein? Você falou de um trabalho tático que é feito, né? E a gente até conversava em outros momentos ao longo do campeonato sobre o Macarrão, né? Ele chegou como pivô, né? Jogou 2 temporadas como pivô. Aí o Lucas Rateiro fazendo gol, 31 gols em 16 jogos, é uma média quase de 2 gols por jogo. E teve que reposicionar, né? O Macarrão. E como que vocês trabalham hoje? Já não tem mais o Elton, quem que te auxilia na comissão técnica? É o Lucas, né? O Lucas Galvani é o grande auxiliar meu aí. Eu não posso ser injusto também, até o Juninho, que é nosso fisioterapeuta, por ele ter jogado tudo, né? Tem bastante conhecimento sobre o jogo. Então, em alguns momentos, eu mandava até mensagem para o Juninho para tirar alguma dúvida, para ver o que ele achava de alguma situação. A gente estava sempre nós três conversando o tempo todo. Mas então, nesse momento, é o Lucas, né? Que me auxilia ali. E com relação ao Macarrão, cara, é um menino do bem, é um menino de gente boa demais. E realmente, né, nas 2 primeiras temporadas ali, ele ficou como pivô, né? E a gente brincava que era um falso pivô, né? Porque ele não é um pivô de referência, que ficava lá mais como o Lucas fica, né? O rateiro. É, E aí, com a chegada do Lucas Rateiro, a minha cabeça inicial, o Macarrão era titular, né? No comecinho lá do projeto. Mas aí o Rato, como a gente chama ele, né? O Rato foi se destacando nos treinos. E aí eu falei, meu, não tem jeito, né? Só que ao mesmo tempo eu não posso abrir mão do Maca, pela inteligência tática que ele tinha, pela dinâmica que ele dava no time. E aí ele foi para a ala, né? Se adaptou. O que foi nítido, né? É que ele fez menos gols do que ele costumava fazer até o ano passado, mas ajudou a gente de todas as outras formas. Em alguns momentos ele até de fixo ele atuou, né? Em alguns jogos que precisou ele, principalmente com a bola, né? Com a bola ele fazia essa função de fixo para dar mais mobilidade para nossa equipe para tentar furar a defesa adversária. Você tocou no projeto social, né? 5 meninos aqui de Bauru que fizeram parte desse elenco vice-campeão. O Lucas Galvani, que hoje está na comissão técnica, passou por todas as etapas, né? Ele iniciou no projeto lá atrás, nas categorias menores, chegou a disputar campeonatos no adulto e hoje está nesse ciclo como auxiliar, né? Esse é o papel também do futsal Bauru, além das conquistas? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é das maiores alegrias nossa, né? Do projeto como um todo, né? Esse processo de formação de atletas, é óbvio, de pessoas, né? E também para quem está indo para a comissão técnica, como é o caso do Lucas, né? O próprio Juninho também passou um período nas categorias de base aqui do projeto. Eu não passei pelas categorias de base em si, mas eu me formei aqui na FIB, né? Como professor de educação física. Tive o processo de formação aqui, da graduação, né? E enquanto essa graduação acontecia, eu acompanhava os treinos ali na época do alemão ainda, com o Elton, né? Ficava lá enchendo o saco deles lá no treino, né? Querendo aprender, querendo saber como é que funcionava, assistia aos jogos. Então, querendo ou não, também eu acabo sendo um pouquinho dessa formação também, né? E isso é muito bacana, cara, é muito legal. A gente tem muitos meninos que chegam para o projeto social com o sonho, é claro, de um dia representar a cidade no Sub-20, que hoje é a nossa maior vitrine, né? Por jogar a Copa da Liga Paulista, jogar as competições maiores aí do estado. Então, isso é muito gratificante quando acontece, por exemplo, de ter 5 meninos no elenco que foi vice-campeão. Bom, a gente falou um pouco, né, de como foi esse campeonato aqui, né? Mas vamos adentrar mais nesse assunto, né? Falar da primeira fase. Iniciou com um empate, depois vieram uma sequência de vitórias e uma derrota ali que já estava classificado com uma certa folga. Como que foi essa primeira fase? Olha, Rafa, acho que foi mágica, né? Foi mágica porque a gente que viveu ali de perto foi algo que foi acontecendo jogo a jogo, né? É até legal demais falar sobre isso porque a gente viveu intensamente esse período, né, da primeira fase. Foi uma primeira fase que a gente nunca tinha passado dessa forma, né? Com tantos pontos conquistados, né? Com tantas vitórias. E ali eu lembro assim que eu sempre falei com os meninos jogo a jogo, né? O jogo mais importante era o próximo jogo e não o adversário em si, né? Com todo respeito aos adversários, mas eu sempre falei para eles, a gente tinha que olhar para nós, né? E esquecer os adversários.
Então o empate em casa, na primeira rodada, foi um pouco assim, decepcionante, vamos dizer assim, porque a gente esperava começar com o pé direito, com os 3 pontos. Mas a gente sabia que a gente tinha empatado contra uma grande equipe, que era a Bebedouro, que chegaria longe na competição, e que mesmo assim a gente tinha perdido muitos gols naquele jogo, né? A gente finalizou muito tudo, mas não era dia. E aí foi jogo a jogo, cara. Foi engraçado porque, assim, eu lembro de 3 jogos que marcaram muito, né? Esse de Lençóis, que foi a segunda rodada do campeonato, depois do empate em casa, a gente sabendo do potencial de Lençóis, por o próprio alemão, que foi técnico nosso, estar lá à frente do projeto. Eu sempre falei para os meninos que provavelmente seria o time mais difícil a se enfrentar pela parte tática. Já tinha os meninos que eram daqui do projeto e acabaram indo para lá. Então teve um jogo, essa segunda rodada foi toda rodeada de um fantasma ali pra gente, porque a gente tinha empatado em casa. Inclusive na outra competição no semestre passado, Exato. sendo eliminado por Lençóis A também, gente né? foi eliminado por eles aqui em casa. Então tinha toda uma mística esse jogo, né? E depois do empate em casa a gente foi para lá. E assim, vou ser bem sincero, o time me surpreendeu muito, né, nessa segunda rodada lá, pelo comportamento que a gente teve, sem eu precisar fazer muitas intervenções, assim, né? Foi um jogo que eu vi, eu falei, pô, os meninos estão entendendo o que a gente está falando. E a gente conseguiu vencer lá por 3-2. Depois um segundo jogo que me marcou muito, foi, acho que se eu não me engano, a quarta rodada, foi com a Adamantina, lá em Adamantina, que a gente teve um jogador expulso e tomou um gol com menos de 1 minuto de jogo, né? E o belga que foi expulso, que até então tinha sido destaque nos 3 primeiros jogos nossos, né? Na época o Rateiro ainda não estava deslanchando, né? O belga tinha feito os 3 gols contra Lençóis, por exemplo, e aí a gente perdeu ele e tomou um gol com 1 minuto. E o ginásio lotado, uma quadra pequena, e a gente conseguiu vencer por 4-1. E o terceiro momento que eu falei, pô, acho que vai dar bom, né? Acho que vamos chegar longe. Teve um quarto ainda, mas vamos falar do terceiro, que foi a vitória contra a Bebedouro na primeira rodada do retorno, lá em Bebedouro, por 4-0. Por sinal, foi o único jogo que a gente não tomou gol na competição. E foi um jogo marcante porque nós tínhamos o Bruninho suspenso, porque ele tinha tomado vermelho contra Jaú. Nós não tínhamos o Marcelo machucado, que era o nosso goleiro titular até então. O Kennedy e o Macarrão foram para o jogo, mas sem nenhumas condições de jogar, né? E falamos assim, ó, vamos ver o aquecimento deles, como é que vai ser, para a gente ver se eles vão para o jogo ou não. E aí o Juninho, eu lembro que para começar o jogo ele falou, ó, o Macarrão joga 10 minutos, não mais que isso. E foi suficiente para ele fazer um golzinho lá, tirar a gente do sufoco. E aí a gente conseguiu construir esse placar de 4-0 e ali de novo foi um jogo que eu falei, meu, os meninos estão entendendo de verdade, acho que a gente vai chegar longe nisso aí. Né? E aí depois teve o jogo de Lençóis também aqui, né, pela primeira fase ainda, né, que a gente acabou ganhando de 8-5, mas foi um jogo muito difícil, um jogo, né, muito equilibrado, polêmico, né, que teve vários lances polêmicos, mas a gente conseguiu. E as 2 últimas rodadas que você se referiu, né, a última rodada que foi a única derrota nossa, vale lembrar, na penúltima rodada contra a Damantina, a gente já estava classificado em primeiro do grupo, já tinha garantido tudo. E a gente conversou que se a gente chegasse numa situação dessa, a gente iria, de repente, poupar alguns titulares, iria mesclar o elenco, né, nas 2 últimas rodadas. E assim foi feito. Contra a Damantina aqui, que a gente ganhou, se eu não me engano, de 5-1, a gente já tinha mesclado mais o elenco, já tinha rodado um pouco mais. Inclusive com gol de meninos da base, né? Exatamente, com gol do Pedro, né? Se eu não me engano. Acho que eu não sei se o Rafa fez gol nesse jogo, não me lembro agora. Mas assim, além disso, o tempo de quadra, né? Daqueles jogadores que vinham jogando mais, que era o Rateiro, o Macarrão, o Belga, o Bruninho, o Kennedy e o Cauã, que chegou depois também. Esses meninos estavam tendo mais tempo de quadra e tinha uma preocupação muito grande, porque o Rateiro estava com muita dor na coxa, o Macarrão ainda com dor daquele jogo de bebedouro ainda, o Kennedy tem um problema no joelho quase que crônico. O belga estava sentindo o peso de jogar também muito tempo. Então a gente falou, é o momento da gente segurar. Então contra a Damantina, eles jogaram, contra a Jaú também eles jogaram, mas menos tempo do que era o normal deles jogarem, justamente para trabalhar essa carga aí, não sobrecarregar a parte da musculatura deles. E também a questão da suspensão, né? A gente tinha muito medo de perder algum atleta para o mata-mata. No fim, acabamos perdendo, porque eles foram a julgamento, mas a gente não queria tomar o risco, né? Ter o risco de tomar um vermelho ali contra a Jaú, principalmente no último jogo da primeira fase, né? Depois veio o mata-mata na fase, né, dos playoffs, das quartas de final, um adversário que veio do outro grupo, né? E aí dois resultados bem elásticos que mostraram a força dessa equipe, como você disse, com 2 suspensões, né? O Bruninho e o Belga O Belga. fora desses jogos, mas aí o grupo se manteve, né? Manteve o ritmo e conseguiu fazer 2 bons resultados. Isso, a gente enfrentou o Mogi, né? Que ficou em quarto no outro grupo.
Lá o jogo foi muito difícil, principalmente o primeiro tempo ali, né? E a gente contou aí sim, né, com o Rateiro iluminado, né? Ele fez 4 gols nesse jogo, se eu não me engano, logo no primeiro tempo. Então, assim, foi difícil o jogo lá, embora o placar tenha sido 5-2, mas foi um jogo difícil pra gente, né? E depois aqui a gente fez esse placar muito elástico, acho que foi 12-2, né, se eu não me engano. O Rateiro fez 8 gols. É, Mas assim, foi um adversário que não é que era um adversário fácil, a gente que acabou deixando o confronto fácil, né? Porque a gente realmente jogou muito, muito bem, conseguiu fazer os gols que tivemos as chances, né? Aí sim, os meninos da base fizeram os gols, né? Como a gente falou. Então acabou sendo um mata-mata ali que a gente conseguiu até rodar o elenco, né? Conseguiu rodar o elenco ali pelo resultado que a gente construiu. Também foram mais 2 jogos que a gente conseguiu até descansar um pouco os meninos que vinham jogando mais. Essa rodagem de elenco ela é muito importante, né? A gente vê bastante o Abel Ferreira fazer isso nos jogos do Palmeiras, né? A fisiologia está muito próxima do departamento técnico, da comissão técnica, né? E a escalagem, a escalação do time também ser de acordo com essa fisiologia. Porque na semifinal foi um outro confronto difícil contra a Jaú, né? O único time que venceu a FIB, o Futsal Bauru, na primeira fase. E aí um reencontro com 2 jogos, 2 vitórias, mas bem pegados também. Sim, muito pegado. Já tem toda a rivalidade, né? O ano passado a gente enfrentou o Jaú também nos regionais, na final a gente acabou perdendo. Então já tem toda uma rivalidade histórica entre Bauru e Jaú. E aí já tinha tido esse primeiro jogo, tinha tido o jogo aqui também que a gente havia vencido, né, na primeira fase. Um clima lá é bem complicado de jogar, né? O pessoal vai em peso lá no ginásio, torce muito, faz muita pressão no adversário. É difícil jogar lá, a quadra é menor também, a gente não está tão acostumado com isso. Então o jogo acaba sendo com mais contato físico, né? É, então, assim, foram 2 jogos muito difíceis, né? O primeiro, principalmente, de novo, mesmo a gente fazendo essa dosagem do elenco, chegamos lá também, mais uma vez, com alguns jogadores baleados, mas a gente precisava jogar, não tinha o que fazer. Aí o Juninho, né, do fisioterapeuta nosso, tinha jogo que eu falava para ele, falava, ó, hoje você vai escalar quem que eu posso colocar aí no jogo, né? Porque a gente tinha a todo momento esse cuidado, né? Como eu falei, tinha 5 meninos no elenco que são da base, então são meninos que estão no seu primeiro ano de 20, e a gente sabe que nesses momentos decisivos é complicado para o menino, né, de repente, entrar num jogo desse, né? Mas a gente conseguiu rodar o elenco, como eu falei, nesses 12 jogos ali, contando as quartas de finais, em pelo menos 6, 7 jogos a gente rodou bastante o elenco, né? Todos os meninos jogaram os jogos que a gente teve. Só que aí chega numa fase que aí você não consegue mais rodar tanto, né? Você fica um pouco pensativo por conta da idade, por conta da inexperiência de alguns meninos. Mas lá em Jaú foram 2 jogos, esse confronto contra Jaú foram 2 jogos muito difíceis, né? Lá principalmente, foi 3-2, né? Se eu não me engano. E aqui a gente saiu perdendo. O Jaú usa a estratégia do goleiro linha desde o começo e eu tinha certeza que o Rubinho ia fazer isso. Tanto que a gente treinou para combater isso. E no primeiro momento a gente não conseguiu, tanto que tomamos o gol, né? O primeiro gol. E foi muito difícil. Assim, foi um jogo bem analisado que a gente teve que pensar o tempo inteiro o que ia fazer. Esse jogo teve 2 características muito importantes que eu observei ali, né? O primeiro tempo foi a paciência, né, de sair atrás do resultado, um resultado que levaria para prorrogação, um resultado favorável a Jaú, né? E o papel da torcida, né? Esse jogo, acho que no segundo tempo, principalmente, logo depois do primeiro gol, a torcida fez a diferença, né? Aliás, fica uma menção aqui para a torcida que compareceu muito, né, durante esse campeonato, todos os jogos com bom público, e nas fases finais foram um fator determinante, assim, para conseguir o resultado, como nesse jogo como o Jaú, né? Como que foi lá dentro da quadra, né? Observar o time ali martelando, tentando fazer o gol não saía, perdendo, né? E a torcida ali vibrando, apoiando. Qual que é o sentimento? Cara, foi muito legal. Foi muito bom. Lógico, porque a gente ganhou, né? Eu até brinquei com o Rubinho no final do jogo. Eu falei, meu, você me fez pensar muito aqui o que a gente ia fazer. Porque enquanto a gente estava empatando o jogo, a gente estava classificando. Mas aí, a hora que a gente está perdendo, estava levando para prorrogação o jogo, aí a gente começa a pensar um pouco melhor no que fazer. E aí a gente ficava naquela, pô, sobe agora, não sobe? Qual vai ser o gatilho para a gente subir essa marcação? E aí foi muita conversa, né? Mesmo durante o jogo ali, né? O Rateiro é um menino que ouve muito a gente de fora. Então, quando a gente falava para ele de repente mudar uma postura corporal ali para induzir o adversário a fazer um passe para um determinado lugar que a gente queria que ele fizesse, ele já fazia a correção da postura dele. Então era uma marcação baixa, mas que não era passiva, né? Mas com paciência ao mesmo tempo.
E aí as coisas foram acontecendo. A torcida, cara, não tem o que falar, né? A torcida faz total diferença pra gente. Inclusive, foi até um elogio do pessoal da Liga pra mim lá depois na final, né, que a gente foi jogar, que o nosso ginásio sempre, né, com pelo menos 60, 70, 80% lotado, e isso é muito bom, porque faz a diferença. E nos jogos de mata, então, é maravilhoso ver aquele ginásio cheio e às vezes não consegue nem falar, às vezes, com o atleta, tem que vir pertinho para falar, porque o barulho é muito grande e isso é muito gratificante pra gente. Bom, e aí chega na final um time, Guararema, que está invicto, né? Bicampeão da Copa da Liga Paulista, campeão da Liga Paulista Sub-20 o ano passado também. Não perdeu nenhum jogo no campeonato, não perdeu no campeonato passado também, né? E era uma missão difícil, mas o primeiro jogo foi muito equilibrado e ficou aquela sensação de que poderia ter vencido, né? Sim, Guararema pode-se dizer que está um ano e meio invicto, né? Porque Copa da Liga Paulista e Copa da Liga Paulista de novo, de invencibilidade. Cara, o primeiro jogo foi uma aula de futsal das duas equipes, né? Foi uma aula de futsal, cada equipe no seu jeito de jogar, mas eles têm muitas variáveis dentro do jogo, então tivemos que ter a paciência, a humildade necessária para esperar também os momentos corretos de sair. Sofremos, mas eles também sofreram, então foi um grande jogo em que, infelizmente, os gols que a gente vinha fazendo no campeonato, a gente não conseguiu fazer nesse jogo, né? Por mérito deles também, mas também por demérito nosso, né? Por uma correção ali, um detalhezinho ali, uma calma para finalizar, uma paciência um pouquinho melhor, a gente teria feito mais gols e teria saído com a vitória, com certeza, né? Os gols que a gente tomou deles nesse jogo foram 2 gols de bola parada, né? Então foi um gol de uma jogada de lateral, que a gente já sabia que aquela jogada ia acontecer e a gente tinha que ter feito uma abordagem melhor na bola. Foi treinado isso. E o outro gol de tiro livre, né? Numa falta, faltando 3 minutos para acabar o jogo, que até bem polêmica, por sinal, né? Que era uma falta assim que de repente não precisaria ter sido marcada, porque pelo critério que foi utilizado ao longo do jogo inteiro, né? E acabou sendo marcada, a gente tomou esse gol tiro livre, e aí colocamos o goleiro linha, tivemos mais 3 ou 4 chances para fazer o gol ainda, mas não fizemos. E aí foi complicado, porque fez a diferença, né? Esse jogo acabou fazendo a diferença pro jogo da volta depois. Mas mesmo assim, o sentimento de chegar até Guararema era que era possível virar o resultado, né? E aí o jogo se desenha de uma forma muito positiva, né? Sai na frente, só que aí características da quadra, o nervosismo também, né, dos atletas, que a gente não tem como deixar de fora, né? Nesse momento, o psicológico conta muito. Haja visto aí o Everton na final do Mundial, na quartas de final do Mundial do Palmeiras. Não tá imune, né? Não é porque é profissional, porque treina tanto tempo, porque tá numa fase final que está imune a essas questões psicológicas, né? Como que foi a avaliação desse segundo jogo da final? Então, segundo, a gente com certeza viajou com a ideia que era muito possível de conseguir mesmo o resultado, né? A gente soube do nosso potencial ao longo do campeonato inteiro e a gente falou, gol a gente vai fazer, que a gente fez em todos os jogos do campeonato, né? Então, a gente sabia que era muito possível, apesar da pressão da torcida, como você falou, né? Acho que tinha em torno de 1.000 pessoas no ginásio, a quadra ser menor, né? É pouco menor, mas acaba influenciando no jogo, né? É, o adversário ser muito forte em casa, tá invicto, tudo. Mas a gente sabia que era possível, né? E aí no começo do jogo até a gente sofreu um pouquinho ali para entender o jogo deles, né? A marcação nossa. Só que aí a gente conseguiu criar a chance, o ataque nosso estava funcionando, né? A gente conseguiu criar jogadas para assustar eles também. E assim, até que saiu o gol do Rateiro, né? E a gente, tanto aqui em Bauru quanto lá, a gente percebeu que quando saiu o nosso gol, eles deram uma baixada na adrenalina, né? E falaram, opa, os caras estão vivos no jogo, né? Mas aí a gente conseguiu segurar 1-0 ainda lá, e se eu não me engano, faltando 6 minutos para acabar, acabamos tomando 1-1, né? Talvez o nosso nível de confiança era tão grande que a gente ficava fazendo saída de bola embaixo, né? Como a gente fala, saindo do pé ali do goleiro ali quase, e acabando errando um passe ali, perdeu uma bola ali, e foram 3 gols praticamente do mesmo jeito, né? 3 erros nossos, 3 erros que fazem parte, como você falou, né? Pelo nervosismo, os meninos mesmo sendo o mais experiente da equipe, um dos mais experientes, sente em algum momento, às vezes pode ter, né, por algum segundo que seja, de desatenção, acabou perdendo a bola, ou deixando de marcar um adversário, ou, né, um momento de indecisão ali, e acabou perdendo e acabamos tomando os gols, né? Então imagina, se o mais experiente às vezes comete algum erro assim, imagina os mais novos, né, que estão ali assistindo do banco, né? Como que tá a cabeça deles, que é normal.
é absolutamente normal. Querendo ou não, tem a pressão pelo projeto, nunca tinha chegado numa final, né? Guararema já está acostumado a jogar no último ano aí praticamente. Então tem todos esses fatores mentais que influenciam diretamente no jogo. E a gente, como técnico que está ali fora, você tem alguns artifícios ali que você pode usar para bloquear isso, né? Principalmente antes do jogo. Mas ali durante, ali, cara, é fração de segundos e você não controla muito, né? Então você não percebe. O menino tá bem, de repente ele erra um passe e pronto, né? E você não tá vendo, não é uma coisa que você consegue visualizar, né? Então é uma fração de segundos. Mas, como você disse, né, primeira final de uma competição organizada pela Liga, né? E aí, qual que é a emoção de ver essa taça aqui hoje, aqui, olhar para ela? Quem que você agradece? Tanta gente aí passou pelo projeto em busca desse sonho e teve a oportunidade de você conquistar. Cara, eu vou tomar cuidado até para não ser injusto, né, com ninguém, para não esquecer de ninguém. Mas, como você falou, né, a gente ficou em segundo, a gente perdeu a final. Claro que era o grande sonho ganhar, né, a Copa. Mas já até o pessoal da liga até falou, né? Falou, pô, que legal que vocês estão festejando o segundo lugar, né? E é realmente isso. A gente está festejando porque a gente sabe das dificuldades que a gente passa, né? Da- a gente sabe que todas as equipes passam por dificuldades, mas como eu falo, né? A gente vai olhar para nós. Vamos sempre olhar para a gente. A gente sabe das dificuldades que do tempo que tem o projeto e nunca havia chegado. É, tudo que a gente passou, o sonho dos meninos, né? Acima de tudo é a carreira dos meninos, é o sonho deles que está ali em jogo. É o sonho do Nivaldo, do Neto, que são os nossos administradores, supervisores aí que fazem o projeto acontecer. Nós da comissão técnica, até brinquei, né? A comissão técnica, acho que em idade era a mais nova da Copa da Liga Paulista ali, e acabou chegando na final, né? Então, assim, é o sonho de todo mundo, né, cara? É o sonho dos meninos do projeto aqui do social, que vem treinar com 8, 9, 10, 11 anos que vieram assistir os nossos jogos, o pessoal que não aparece muito, né, mas que faz parte da associação, da equipe aqui, do projeto, de alguma forma, vem nos apoiar, manda mensagem. Então, assim, tem muita gente envolvida, né? Muita gente que não aparece, como eu estou aparecendo aqui agora, mas que ajuda a gente diariamente com uma palavra de incentivo, com a torcida no ginásio quando tem jogo, né? Então, ou até mesmo com ajuda, né? Às vezes o Nivaldo precisa de alguma coisa, porque o Nivaldo ele é o nosso supervisor e eu sempre brinco com ele, ele é desde o roupeiro até tomar a decisão mais difícil do clube, né? Que precisa ser tomada às vezes. Ele junto com o Neto, então isso é como se fosse um presente, né? É um presente. A gente conquistou com a ajuda de todo mundo, como eu falei, mas é um presente para o projeto, né? Que seja, a gente espera que em breve venha uma dourada, claro, né? É o grande sonho de todo mundo. Mas a prata, acho que com um gostinho de dourada aí foi bem bacana, né? E só agradecer, eu particularmente, né, tenho que agradecer ao próprio alemão, que está em Lençóis hoje, né? Mas que se eu sei um pouquinho de futsal hoje, eu devo muito a ele, né? Eu sempre brinco que ele é meu professor. E ao Elton, que também me deu a oportunidade de estar junto com ele, que me ensinou muito. Acho que tem que frisar que a equipe tem muito do Elton ainda, né? Porque tem muita coisa que eu com certeza aproveitei, né? A gente não é mágico que faz alguma coisa e acontece, né? É que, como eu falei, né? Para chegar nisso aqui, é um caminhão de coisas que tem que acontecer, tudo tem que estar certo, o projeto tem que estar em dia, tem que ter ginásio para treinar muito bom, tem que ter, parte financeira tem que estar legal para os meninos, a parte do alojamento, a logística, a prefeitura, né, dá ajuda do jeito que eles ajudam com o transporte, com tudo que a gente precisa. Como eu falo, não pode dar nada errado, porque qualquer coisinha que aconteça no processo pode atrapalhar e aí acaba não conseguindo isso aqui. E aí você tocou num ponto importante que são os patrocinadores, né? A FIB, desde o início, lá de 2007, apoia esse projeto do Futsal Bauru, né? E aí é uma conquista muito importante, como você disse, para o Neto, né? Que sempre esteve à frente desse projeto, sempre incentivou muito, não só o futsal, mas também outros esportes com mais afinco no futsal, né? O Grupo Fácimos também, que dá nome à equipe, né? O Barracão Supermercados, a Ultra Gás Whistlers, a Grande Bauru e a Semel e a Prefeitura de Bauru que dão esse suporte total, né? E aí você disse que espera uma dourada em breve aí. Segundo semestre, quais são as projeções da equipe? Quais são os campeonatos para a gente fechar esse ano aí com chave de ouro? Então, agora esse segundo semestre a gente tem 3 campeonatos para disputar, né? O primeiro agora, que já começa daqui a alguns dias, é os Jogos Regionais, né? Que tá para começar aí logo, que vai ser realizado em Lins. Então, esse é o primeiro campeonato que a gente tem desse segundo semestre.
Depois tem a Copa Record, que é na categoria adulta, mas que a gente aproveita para dar rodagem para os meninos, né? Que de repente até a gente sabe que é a dificuldade que é chegar num título, por exemplo, por ser uma competição adulta, né? Então tem grandes equipes adultas aí da região. Então a gente aproveita a Copa Record para dar tempo de quadra para os meninos, que de repente não estão tendo tanto na Liga Paulista. E a principal competição é a Liga Paulista, né? Agora de fato, que nesse segundo semestre vai ter 18 equipes, né? Divididas em dois grupos de 9, que jogam dentro de cada grupo, né? Então são 8 rodadas, né? 4 jogos fora, 4 em casa. E são esses 3 campeonatos que a gente tem agora. Semestre cheio também. Cheio de jogos aí pra gente aproveitar o máximo possível. Bom, então esse foi o FIB News aqui com o Paulo Neto, o técnico que comandou a equipe, né, nesse vice-campeonato da Copa da Liga Paulista de Futsal Sub-20, edição 2025. E no segundo semestre, muitas competições aí e com certeza você vai acompanhar tudo aqui na tela da TV FIB.